Desde muito novo se destacando no Santos, ao lado de Robinho. Uma trajetória pela Europa, passou pela Juventus, passou pelo Werder Bremen, passou pelo Atlético de Madrid. Hoje, um sucesso no Flamengo. Parou no cheirinho ano passado, mas promete demais nessa temporada. Diego Ribas é o cara desse sábado. Uhul! Acabou. Bom, o Diego... Então vamos lá, a gente vai passar ano a ano pela carreira do Diego. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais extenso que os outros, porque o cara tem um currículo de respeito. Vamos começar com quando ele tinha 8 anos, e foi quando ele chegou no Santos. Uma curiosidade, ele por muito pouco não foi parar no São Paulo. Na verdade, ele parou no São Paulo, mas não se adaptou. Ele jogou em 48 horas que aquilo ali não era time pra ele. Não se adaptou à cidade, não se adaptou ao time, não se adaptou ao clima... e foi pro Santos. Aos 16 anos, o Celso Roth incorporou o Diego ao elenco profissional. Depois saiu o Celso Roth, chegou o Emerson Leão e ele ganhou ainda mais espaço, brilhando ao lado de Robinho desde aquela época. Vamos falar dos títulos do Diego, então, começando com o primeiro deles, que veio em 2002, na última edição de mata-mata do Campeonato Brasileiro com o Santos. O Diego, inclusive, foi o jogador mais jovem a levantar um caneco de Campeonato Brasileiro, com 17 anos e 9 meses. O último mais jovem tinha sido o Careca, em 1978, que fez isso com 17 anos e 10 meses e foi campeão brasileiro com o Guarani. Bom, como campeão brasileiro, o Santos chegava como um dos favoritíssimos a Libertadores de 2003. É isso mesmo? O problema é que enfrentou um outro grande favorito na final e acabou caindo pro Boca. O Santos foi vice-campeão da Libertadores em 2003 e ainda chegaria em segundo lugar em outra competição. O Cruzeiro foi campeão brasileiro naquele ano e o Santos, já sem Robinho, foi vice de novo. E aí, já que a gente tá aqui pra falar do Diego, a gente não sabe exatamente o que isso significa, mas tá no currículo dele. Em 2003, ele foi eleito o jogador mais criativo da Libertadores. Criativo, né? Criou jogadas, deu bastante assistências. Não foi ele o jogador que mais assistências deu naquela edição da competição. Ele simplesmente foi o mais criativo. Bom, em 2004, lá estava de novo o Santos disputando a Libertadores, aí já sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Naquela edição, o Peixe acabou caindo nas quartas de final pro Once Caldas, mas Diego teve bons motivos para sorrir. Mais uma vez ele foi convocado para a seleção brasileira, a primeira vez tinha sido no ano anterior, em 2003, e em 2004 veio a conquista da Copa América, aquela do Adriano, lembram? Diego estava nesse elenco. Um parêntese, no Santos de Vanderlei Luxemburgo dessa época, ele era o capitão. 2004, inclusive, foi um ano também bastante especial para o Diego. Ele foi campeão da Copa América, não disputou toda a edição do Campeonato Brasileiro, e eu já explico por quê, mas, por tabela, foi campeão também com o Santos, e aí tá a razão. Ele foi pro Porto, que tinha sido campeão da Liga dos Campeões, e tinha perdido o Deco, e ele foi justamente pro buraco deixado pelo português. O Deco foi pro Barcelona, e o Diego chegou para ocupar aquele vazio deixado pelo craque campeão da Liga dos Campeões com o José Mourinho. Bom, agora então... eu ia falar Deco no Porto. Bom, agora então Diego no Porto em 2004. Já chegou arrebentando. Primeiro torneio da temporada, Supertaça de Portugal. Em Portugal se chama taça, não Copa. Supertaça de Portugal, um título contra o Benfica. No final do ano, o Mundial de Clubes. E olhem como esse mundo é redondo. Contra quem Portugal, campeão da Liga dos Campeões, jogaria? Contra o Once Caldas, que foi o campeão da Libertadores, e lembram? Tinha eliminado o Santos nas quartas de final. Diego venceu o time e foi campeão mundial. Na época tinha um outro nome, né? Era como mesmo? Copa Intercontinental. Aí, o cara é campeão do mundo, né? Só que mudou o nome, entendeu? Foi campeão mundial num outro torneio, que na verdade é o mesmo, mas tinha um outro nome. Bom, e eu falei que o ano de 2004 era especial pro Diego. Calma, que ainda cabia mais. Os torcedores do Porto elegeram o craque brasileiro como o melhor jogador do time na temporada. Vejam bem, prêmio dado pelos torcedores. Para eles, naquele ano, naquela temporada, Diego foi o melhor do time. Temporada 5-6, 2005-2006. O que o Diego gostava de fazer no Porto? Ganhar títulos. E foi isso que continuou acontecendo. Só que ele foi campeão português no ano seguinte à sua chegada. Vejam só. Campeão português, nacional. Bom, aí no fim dessa temporada, como campeão português, ele começou a chamar a atenção de outros clubes, de outros países, e não resistiu às tentativas de contratação do Werder Bremen. Ele foi parar no futebol alemão.
Bom, chegamos à temporada 2005-2006, chegamos... 2006-2007. Chegamos à temporada 2006-2007, chegamos à Alemanha, chegamos ao Werder Bremen, para onde foi Diego. Mais um título para conta. Dessa vez ele conquistou a Copa da Liga Alemã e foi eleito também o melhor jogador da temporada. O título foi em cima do Bayern, só pra gente entender aqui. E o título de melhor jogador da temporada foi muito ajudado por aquele gol marcado do meio de campo no campeonato alemão. Lembram daquele chute lá do meio da rua? Isso ajudou, mas de fato ele fez uma excelente temporada na chegada ao futebol alemão. Bom, vamos para a segunda temporada então no futebol alemão. Os títulos não vieram, mas os resultados foram bons. Por exemplo, o time terminou o Nacional, a Bundesliga, atrás apenas do Bayern de Munique, foi vice-campeão e perdeu para o Bayern, o que, convenhamos, não é nenhum demérito, né? No ano seguinte, mais um vice-campeonato para conta. Dessa vez foi pela Europa League. O time do Diego acabou perdendo para o Shakhtar Donetsk na grande final. E vale aquela ressalva de novo, hein? O Diego não esteve em campo na grande final por causa de acúmulo de cartões. Não podia jogar, estava suspenso. Teve que ver de longe o time se contentando com o segundo lugar. Bom, aí alguns dias depois de perder o título da Europa League para o Shakhtar Donetsk, veio a Copa da Alemanha. O Werder Bremen pegou o Bayer Leverkusen e foi campeão. Esse foi o último título no futebol alemão naquela temporada do Diego e o último jogo também, já que o brasileiro se transferiu para a Juventus. Então a gente está na temporada 2009-2010. Já na Juventus, o Diego se machucou, ficou bastante tempo fora e quando voltou não conseguiu se estabelecer no time, não conseguiu se firmar na equipe, ele oscilou muito. E a Juventus, inclusive, fez um campeonato bem ruim, terminando o italiano em 7º lugar. E aí a gente também tem que prestar atenção na mudança de esquema tático proposto pelo técnico, que naquela época era o Luigi Del Neri. Ele não usava muitos meias de ligação, ele não gostava muito desse perfil de jogador. E o Diego fazia justamente o quê? Essa função. Ele foi um dos afastados pelo técnico, por isso uma passagem tão rápida pelo futebol italiano. Chegamos à temporada 10-11. Falei que o Diego não estava sendo aproveitado na Juventus e que ele encerraria aquele curto ciclo ali, né, de uma única temporada. Ele voltou para onde? Para o futebol alemão. Deixou saudades no Werder Bremen, mas não foi para lá. Ele foi para o Wolfsburg. Foi muito bem aproveitado durante toda a temporada, exceto na última partida, quando ele não foi nem relacionado, ninguém entendeu aquilo, nem ele. Ele ficou muito chateado com o técnico que se chamava Felix Magath na época. E aí ele deixou a concentração daquele jeito, né? Pode falar aqui, ó, putíssimo? Puto. Deixou a concentração e foi pro Atlético de Madrid na temporada seguinte. Chegamos à temporada 2011-2012, agora a gente está na Espanha, agora a gente está no Atlético de Madrid. Eu estou me sentindo no melhor futebol do mundo, que estamos viajando demais. Aliás, bota aqui, ó, melhor futebol do mundo de segunda a sexta às 2h30 da tarde no Esporte Interativo. A gente sempre se encontra, troca uma ideia legal, vários correspondentes pela Europa, mas voltando aqui ao Diego. No Atlético de Madrid, ele foi campeão da Europa League. Vocês lembram? Ele tinha sido vice-campeão com o Werder Bremen na época que a competição ainda chamava Copa UEFA, perdendo para o Shakhtar Donetsk. Com o Atlético de Madrid, a história foi diferente. Ele foi campeão contra o Bilbao, fazendo gol na final. Deu rival. Bom, no Atlético de Madrid, o Diego foi muito feliz e a gente já vai entender por quê. Eu não sei se ele falou... No Atlético de Madrid, o Diego foi muito feliz. Você já vai entender por quê. Eu não sei se eu falei que ele foi transferido, vendido, bababá, mas a informação correta é que ele foi emprestado. Terminando o vínculo por empréstimo, ele voltou ao Wolfsburg, onde ficou por mais 1 ano e meio. O contrato terminaria em junho, mas em janeiro ele voltou ao Atlético de Madrid. Ou seja... foi feliz. Estamos em 2014 e estamos com o Diego de volta ao Atlético de Madrid. Naquela temporada, e ele chegou no meio da temporada, né? Já que ele chegou em janeiro e a gente está falando de futebol europeu. Ele foi campeão espanhol e tirou o título do Barcelona com um empate no Camp Nou. Sim, 1-1 na última rodada, tirava o título do Barça e garantia o Atlético de Madrid campeão. E foi o que aconteceu. Ainda nessa mesma temporada, Diego participou da campanha que levou o Atlético de Madrid à grande final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid de Sérgio Ramos. Aí vocês lembram o fim da história, né? Bom, vale a gente lembrar que nesse ano o Diego eliminou o Barcelona das quartas de final da Liga dos Campeões com um golaço de fora da área e jogou até o primeiro jogo da semifinal contra o Chelsea. Ele não participou da grande final, mas teve muito mérito. Teve muita participação na campanha daquele Atlético de Madrid que acabou caindo para o Real na grande final.
Bom, o contrato do Diego com o Atlético de Madrid terminaria no meio do ano, no final da temporada, em maio de 2014. E foi quando ele foi para a Turquia, para o futebol turco, foi para o Fenerbahçe, onde ficou 2 anos. Não tem muita história para a gente contar do Diego no Fenerbahçe, porque ele não conquistou nada, mas vale a gente pontuar que por 2 anos ele atuou no futebol turco. Agora daí para frente, né? Depois de 12 anos na Europa, Diego retornava ao futebol brasileiro, para o Santos, onde fez história, para Vila Belmiro, onde é muito querido? Não. Diego acabou parando no Flamengo e muita gente falava, agora tem o camisa 10, agora o Flamengo tem um camisa 10. Ele não chegou com a 10, ele chegou com a camisa 35, porque em 2016, quando ele chegou, o Flamengo tinha uma numeração fixa. A 10 era do Ederson. Por que ele escolheu a 35? Por causa das idades dos filhos. Na época, o Mateu tinha 3 anos, como é o nome do outro, e o Davi tinha 5, 35. Essa era a camisa do craque da Gávea. A primeira vez que o Diego usou a camisa 10 do Flamengo foi na Sul-Americana. O Ederson estava machucado, não foi inscrito na competição e acabou caindo para o novo xodó da Gávea, o número que os torcedores, aliás, tão desejavam que ele envergasse, né? Só que as recordações não são exatamente as melhores, não. O Flamengo foi eliminado pelo Palestino na estreia de Diego com a camisa 10 na Sul-Americana. Mas aí, 2016, tinha a história do cheirinho, né? Tinha a história do cheirinho. E o Flamengo brigou bem pelo título brasileiro. Acabou terminando em 3º lugar. O Palmeiras foi o grande campeão, o Santos ficou com a 2ª colocação e o Flamengo em 3º. Pro Diego coube uma vaga na seleção do campeonato, quando ele foi eleito o melhor meia-direita da competição. Chegamos então em 2017, chegamos neste ano que já começava para o Flamengo com a Libertadores. O Diego acabou se machucando contra o Atlético Paranaense, na partida contra o Atlético Paranaense, e não terminou a fase de grupos com o Flamengo. Talvez também por isso o Flamengo não tenha avançado ao mata-mata. No campeonato estadual, por causa da lesão, ele ficou de fora das semifinais e da grande final, mas ainda assim foi eleito o melhor meia da competição. Opa, que terminou com o título do Flamengo. Vamos falar agora de um jogo que já marcou o Diego nessa edição do Campeonato Brasileiro. Vamos voltar ao 5-1 contra a Chapecoense na Ilha do Urubu. Foi a primeira vez desde 2011, quando ele ainda vestia a camisa do Wolfsburg, que ele marcou 2 gols em uma mesma partida. Boa história, hein? Boa história. Passamos a régua aqui, listamos todos os clubes da carreira de Diego. Hora da gente falar um pouquinho de seleção brasileira. Não é exatamente o foco do Ele é o Cara, mas como o Diego vem aparecendo bem, vem ganhando oportunidades do técnico Tite, a gente vai abrir um espaço para a carreira dele na seleção. Convocações de Diego. A primeira delas foi em 2003. O primeiro título com a seleção brasileira veio em 2004 e foi de Copa América, o mesmo que ele conquistou em 2007. Em 2008, ele terminou em 3º lugar com a nossa seleção olímpica na edição dos Jogos de Pequim. Em 2010, o Diego chegou a ser convocado pelo técnico Dunga e participou de algumas partidas das eliminatórias, mas depois não foi convocado. Ele só voltou a aparecer no grupo agora, em 2017, já com a camisa do Flamengo, sendo lembrado pelo técnico Tite. Falamos da carreira de Diego, é hora da gente acompanhar o craque pelas redes sociais. Hora do que faz. Vamos começar por essa viagem que ele fez a alguma aldeia indígena. Olha que gracinha essa foto com o índiozinho. A foto era para ser apenas admirada, era para que todos olhassem para ela e dissessem, nossa, que gracinha a foto com o índiozinho. Mas a internet, ela é maravilhosa. A gente não sabe exatamente o que estava fazendo o Diego, mas nessa posição ele poderia estar jogando capoeira, ele poderia estar surfando, ele poderia estar tirando aquela bola do David, inclusive, poderia ser figurante no grande sucesso no filme brasileiro Cidade de Deus, enfim, poderia estar ali assustando o Thales, poderia estar surfando, poderia fazer várias coisas e a internet não perdoou, pegou o Diego e fez essas montagens aí pra gente admirar também. Infelizmente, a gente não vai poder gastar muito tempo passeando pelas redes sociais de Diego, porque a carreira dele é muito longa, é muito vasta, teve muitas mudanças. E esse vídeo ia ficar muito grande se a gente continuasse explorando suas redes sociais. Então vamos passar logo pro presente, vamos inclusive colocar logo a vinheta para não perder tempo. Voltamos. O que a gente deseja pro Diego? Vamos rapidamente recapitular aqui. Na Juventus ele foi preterido e no Fenerbahçe ele acabou não conquistando nada em 2 anos. Exceto essas 2 situações, exceto por esses 2 clubes, por todos os outros por onde ele passou, ele conquistou pelo menos um título nacional. O que é que a gente deseja pro Diego e pra nação rubro-negra que ele com o Flamengo
conquiste o tão sonhado Hepta, o Hepta que parou no cheirinho ano passado, que seja realidade nesse 2017. Bom, galera, esse foi o Ele é o Cara desse sábado. Lembrando que a gente continua se encontrando de segunda a sexta na TV, no Melhor Futebol do Mundo, às 2h30 da tarde no Esporte Interativo. E sábado que vem, de novo, aqui no YouTube com o Ele é o Cara. Quem será o próximo personagem? Quem você quiser. É só comentar aqui ou ainda me mandar através de qualquer outra rede social. No Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente pode trocar uma ideia e pensar num bom próximo personagem para a semana que vem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente mais uma vez fez com muito carinho e te espera de novo sábado, 11 horas da manhã, aqui no YouTube. Até lá!